E, bom, antes então de começar, nós vamos fazer uma... Pai do Senhor, nós vamos fazer uma breve oração. Como foi muito bem lembrado pela Simone, não é? Nós temos um aniversariante hoje, né? Eu tenho um aniversariante aqui em casa e tenho um aniversariante aqui na nossa sala, né? O pastor João Guimarães está completando mais um ano de vida, né? E nós louvamos a Deus pela vida do pastor João, por tudo que ele nos ensina, por ele ser uma pessoa tão agradável que todos nós amamos muito, né? Então, nós louvamos a Deus e parabéns para o senhor, viu, pastor João? Né? E quando... Obrigado, pastor Walter. Amém. E quando terminar a aula, nós vamos lá na casa do pastor João, lá para comer bolo. Muito bem. Todo mundo vai levar um bolo lá, hein? Ou todo mundo levar um bolo, exatamente. Aí não vai ter onde guardar bolo, né? Vai dar bolo, de qualquer jeito. Muito bem, mas que Deus abençoe o pastor João ricamente. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos fazer uma oração e vamos orar, inclusive, pelo pastor João. Amém? Vamos orar, irmãos? Amém. Senhor Jesus, nos abençoe nesta manhã. Estamos aqui para aprender a Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos oriente, que o Teu Espírito Santo nos dê graça, e para que nós possamos extrair da Tua palavra o alimento tão necessário para as nossas vidas espirituais. Ó Senhor, abençoe o pastor João Guimarães, que hoje completa mais um ano de vida, Senhor. Continua dando a ele, ó Pai, sabedoria, saúde. Ó Deus, continua dando a ele resistência, ó Pai. E que ele esteja sempre, ó Pai, sendo abençoado e guardado nas Tuas poderosas mãos. Nós te agradecemos em nome... Dá um joinha se todo mundo me ouve bem. Ok? Ótimo. Então vamos lá. Nós vamos estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Inicialmente, amados irmãos, essa carta, ela é a mais difícil das cartas do Novo Testamento, né? Nós vamos ler aqui um texto inicial, mas nós não poderemos, dado o nosso limite de tempo, né? Não poderemos percorrer muitos textos, porque a carta de Paulo é profunda, né? Mas a gente vai tentar fazer um panorama bastante geral mesmo, para que nós possamos aprender alguma coisa aqui da carta aos Romanos. E eu recomendo que os irmãos leiam, né? Muito bem, vamos ler aqui a parte inicial da carta aos Romanos e a gente dá prosseguimento. Diz assim o texto, capítulo 1, até o verso 7. Capítulo 1, verso 1 até o 7. Da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Amém? Diz assim, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos.
graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Amados irmãos, então a carta aos Romanos, não é? Então, como eu já estava dizendo, só lembrando, nós temos bastante gente aqui, então não consigo ver a todos. Se você tiver alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade, ou levanta a mão, ou libera o seu microfone e me chama, tá bom? Aí os irmãos podem participar. Muito bem. Então, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, então, como eu havia dizendo, ela é uma carta profunda. Segundo os estudiosos, a carta aos Romanos é a carta mais teológica do apóstolo Paulo, né? E a mais difícil do Novo Testamento para ser compreendida, porque ela traz muitos conceitos teológicos muito importantes para toda a igreja. Inicialmente, para a gente compreender, para a gente estar situado no contexto, né? Qual era o objetivo das cartas? Os irmãos têm alguma ideia? Para que tinham as cartas? Qual o objetivo dos apóstolos escreverem essas cartas que formam a maior parte do Novo Testamento, né? Se a gente entender, primeiro, para que serviam as cartas, a gente vai entender o porquê que essa carta traz conceitos teológicos, né? Quando eu falo conceitos teológicos, entenda a doutrina, certo? Muito bem. Alguém tem alguma ideia? Para que serviam as cartas? Para a turma ficar falando da vida dos outros? Pastor Val, Não, né? Oi, o pode Nilson. falar. Fala, Nilson. Acredito que as cartas sejam a exortação do povo da igreja, que estava começando, se iniciando, e tinha algumas desavenças, então estava corrigindo, estava educando, tudo. E, em especial, essa Romanos, era uma carta missionária preparando o apóstolo Paulo para ir para Roma. Ele não conseguiu esse objetivo, mas era uma preparação. A de Romanos era uma preparação para preparar o povo lá de Roma, para quando ele chegar já está a terra fértil, adubada, tudo. E em relação às outras, é sobre isso aí que eu acho. Tá bom. Ok. Mais alguém? Fique à vontade. Muito bem. Olha, as cartas, elas tinham um objetivo de instruir a igreja. E é interessante que, embora a carta ela fosse direcionada a uma igreja especificamente, como no caso aqui dos romanos, elas circulavam entre todas, né? Então, imagine só, Jesus cumpriu aqui o seu ministério, ascendeu ao céu, né? Com o Pentecostes, nós temos a fundação da igreja, a igreja se inicia, e agora aquele povo precisa ser instruído, precisa ser ensinado sobre a fé em Cristo, sobre o ministério de Cristo, sobre a vontade de Deus, sobre o plano de Deus. Então, as cartas, elas cumpriam esse papel, o papel de instruir a igreja, que nós chamamos de primitiva, os irmãos já devem ter ouvido essa expressão, né? Igreja primitiva, ou seja, a igreja inicial, quando ela estava nos seus primeiros passos, né? Então, a função das cartas era essa, de trazer instrução para a igreja caminhar na fé cristã, né? Caminhar na fé. Então, o objetivo das cartas era essa. E a carta aos Romanos é exatamente a mesma coisa. É o objetivo de ensinar, de instruir a igreja com relação à fé. É interessante observar o seguinte, irmãos, o tema central, e aí a gente vê a essência, né, dessa instrução, desse ensinamento, desse estudo, o tema central é o Evangelho. É o Evangelho, é o ministério de Cristo.
Esse é o tema central. Então, tudo que a gente lê na carta aos Romanos, ela vai levando e tendo como base o Evangelho, a obra de Cristo, né? Aí entra em justificação, aí tem os conceitos teológicos mais importantes, salvação, e aí vai, né? Muito bem, mas nós vamos devagarzinho, né? Que o objetivo é simplificar e não complicar, certo? Muito bem. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela foi escrita mais ou menos lá em 57 depois de Cristo. 57 depois de Cristo. Alguém é dessa época, não? Acho que não, né? Em 57 depois de Cristo, ele escreveu essa carta aos Romanos, né? Bom, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos. Então ele estava onde? Em Corinto. Ele estava em Corinto, né? Ele não estava em Roma. Ele escreveu essa carta quando ele se encontrava em Corinto. E segundo alguns estudiosos, inclusive, ele estava se preparando para ir a Roma e tinha um objetivo final de chegar na Espanha. Até que o pastor João citou isso na semana passada, né? Muito bem. Irmãos, a igreja de Roma. O Herbert chegou aí, Herbert, Pai do Senhor. Bem-vindo. A igreja de Roma. Veja só. Roma era a capital do Império Romano, né? A igreja de Roma, ela era uma igreja que não se sabe quem, contrariando os católicos, né? Contrariando os católicos, não foi Pedro que fundou a igreja de Roma. Aliás, Pedro passou longe, né? Não tem nenhuma referência bíblica, nenhuma, de que Pedro sequer tenha qualquer tipo de influência na igreja de Roma, né? Então, aquela história de que Pedro foi o primeiro papa da igreja de Roma não se sustenta, né? Muito bem. Mas a igreja de Roma, veja só, os cristãos daquela época, a maioria do povo era pobre, era gente simples, era gente sem instrução, era gente, como a gente diz, iletrada, não é? Isso eu estou dizendo em todas as igrejas cristãs da época, né? Então, nós não tínhamos doutores da lei, né? Tirando Paulo, né? Não tínhamos doutores, homens conhecedores, sobretudo gentios, né? Mas os judeus também. Não eram grandes conhecedores, eram pessoas simples e pobres. Agora, a igreja de Roma, ela ficava na capital do império, né? E a igreja de Roma tinha uma particularidade. Era a igreja onde havia algumas pessoas influentes e conhecedoras, né? Conta-se que até havia filósofos na igreja de Roma. Tem até um que me fugiu o nome agora, um filósofo conhecido, não conhecido nosso, mas da época, para eles, né? E fazia parte da igreja de Roma, né? Então, a igreja de Roma, ela era uma igreja muito importante, né? É como hoje, para a gente deixar a coisa assim mais próxima de nós, o mais simples possível, para que a gente possa compreender, é mais ou menos parecido como hoje. Por exemplo, nas periferias, a maioria das igrejas, né, são de pessoas mais simples, não é? Pessoas pobres. Agora, as igrejas onde tem gente mais influente, gente mais financeiramente mais forte, não é? Estão aonde? Estão no centro da cidade, não é? Então, isso assim, a gente vê isso claramente, né? Você vê, por exemplo, a igreja no centro, aquelas igrejas bonitas, né? Igrejas grandes, né? Aí você vai para os bairros, né? Quem é de Mauá, por exemplo, né? E vai para o Zaira
11, Zaira 50, Zaira 60, lá, aí lá você vê as igrejas mais simples, né? Aqui em Santo André também, né? Você sai do centro, no centro tem aquelas igrejas bacanas, né? Aquelas igrejas grandes. Você vai lá para a Vila Luzita, você vai lá para a periferia, o Jardim Irene ali, aí você vai vendo as igrejas mais simples. Então, com Roma aconteceu uma coisa bastante... Não é nenhum demérito, viu, irmãos? Não é nenhum demérito, certo? É só um exemplo, né? Então, em Roma aconteceu uma coisa semelhante. Então, as igrejas cristãs de todas as outras regiões eram igrejas mais simples, pessoas mais pobres, pessoas que foi aonde o evangelho foi se desenvolvendo, né? Agora, no Império, a igreja cristã ali foi se fortalecendo cada vez mais porque estava no centro de onde acontecia tudo, né? Então, para a gente ter uma ideia, Roma, naquela época, é o equivalente a Nova York hoje, né? Para nós hoje. Dizem que Nova York é a capital do mundo, né? Ou, para trazer uma realidade mais próxima ainda, né? Roma seria como é São Paulo para o Brasil, onde as coisas acontecem, né? Então, naturalmente, a igreja de Roma acabou tendo muita importância, né? Então, só para a gente caminhar um pouquinho ainda dentro da história de Roma, para a gente conhecer bem a igreja de Roma, e a gente já prossegue na carta. A igreja de Roma, ela foi uma igreja que foi perseguida no Império Romano, né? Principalmente pelo... bom, foi um deles, né? Foi Nero, imperador Nero, né? Famoso, né? Famoso do lado negativo, né? E uma coisa muito interessante, irmãos, quando foi passando os anos, um imperador romano chamado Constantino, em 312 depois de Cristo, ele transformou o cristianismo numa religião oficial do Estado, né? E a Igreja de Roma, ela, olha só que interessante, não se esqueçam, o pastor Walter também é cultura. A Igreja de Roma, o imperador Constantino construiu um templo que era chamado até de Igreja do Senhor ou Igreja do Salvador. Ele construiu um templo muito bonito, a Igreja de Roma. E ali ele construiu num bairro nobre de Roma. Construiu uma igreja bonita, uma igreja construída pelo imperador, num bairro nobre de Roma. Sabe qual é o nome desse bairro que tinha em Roma? Vaticanos era o nome do bairro onde Constantino construiu a igreja de Roma. E os bispos de Roma, eles eram endinheirados, eles foram construindo as suas mansões ao lado desta igreja que foi construída pelo imperador, a Igreja de Roma, né? E foi construída no bairro chamado Vaticanos, que hoje é onde nós vemos na televisão, ou quem já teve a oportunidade de ir lá, né? O Vaticano é onde era um bairro que hoje é um estado, né? Diga-se de passagem, hoje é um estado. Então, no Vaticano, Vaticanos, que era o bairro, é onde fica hoje, né, a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Muito bem. Sim, só um detalhe final. As igrejas naquela época, algumas, os bispos, né? Quem liderava a igreja eram os bispos, né? E muitas igrejas tinha, o bispo era chamado de papa. Então, lá para o terceiro século, quando fala terceiro século, baixa um pouquinho, né? É no ano 400 e alguma coisa. Só o bispo de Roma, olha como o pastor da igreja de Roma era importante, hein? Só os bispos de Roma, ou bispo, melhor dizendo, de Roma, foi chamado de papa, né? Só o bispo de Roma podia ser chamado de papa. Então, hoje, você vê aí, então, que
o Papa, que é o bispo, hoje, inclusive, da Igreja Católica Apostólica Romana, né, que tem tudo a ver com a Igreja de Roma, que, né, é chamado de Papa até hoje. Ok? Muito bem. Então, fica essas informações interessantes para a gente aprender o contexto, não é? Próximo ali da Igreja de Roma. Tudo bem, irmãos? Bom, muito bem. Alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade, senão a gente já entra na carta aqui. Tudo bem, irmãos? Tranquilo? Então vamos lá. Né? Os irmãos podem ficar à vontade para perguntar. Né? Os irmãos lembram o que eu sempre digo lá na sala, né? Se ninguém pergunta nada, só tem duas possibilidades. Ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, né? Misericórdia, né? Vamos lá. Então, Romanos capítulo 3, desculpe, capítulo 1 ainda, no verso 18. Veja só. Nós vamos ler esse texto, mas deixa eu só nos posicionar aqui. Então, nós vamos dar um sobrevoo sobre a carta, porque são 16 capítulos, não daria para nós, em tão pouco tempo, nós percorrermos toda a carta, né? Então, nós vamos dar um panorama sobre o texto aqui do apóstolo Paulo, e veja que coisa. Então, como eu disse no início, o tema central da carta aos Romanos é o Evangelho, é a obra de Cristo, é a mensagem do Evangelho, é o significado do Evangelho. Então, para a gente dar uma geral sobre o texto todo, nós vamos dividir ele em partes, né? E, aliás, quem dividiu essas partes não fui eu, né? Foi John Stott, um camarada aí muito famoso e muito respeitado. Então, para a gente poder compreender essa divisão, nós temos que observar o seguinte: do capítulo 1, verso 18, que é onde nós vamos ver, até o capítulo 3, do verso 20, Paulo está falando tudo isso, veja, para que se compreenda a mensagem do Evangelho, o plano de salvação. Ele fala sobre a ira de Deus, sobre a ira de Deus. Depois, ele mostra o plano de Deus para o homem. E depois, caminhando para o final, lá para o capítulo 12, Paulo trabalha a vontade de Deus e encerra falando, dando conselhos práticos para a igreja para demonstrar como que se deve viver o evangelho. Né? Então, vamos começar. Olha só. Bom, estamos falando, então, sobre o evangelho. Sobre o evangelho. Sobre a mensagem, sobre a obra de Cristo. Vamos lá no capítulo 1, verso 18. Olha o que diz lá. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana. Vamos pegar o verso 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Bom, vamos parar aqui. Irmãos, para a gente compreender a essência do Evangelho, a gente precisa entender por que a gente precisa de salvação. Precisamos compreender por que o Evangelho é importante. Por que as pessoas precisam do Evangelho? Por que as pessoas precisam de salvação? Aí Paulo começa falando sobre a ira de Deus. Veja, irmãos, o homem precisa ser salvo porque ele está afastado de Deus. Ele pecou e
Pelo pecado, ele se afastou de Deus, porque Deus não pode compactuar e nem aceitar o pecado e nem o mal. Não é? Até o John Stott fala de uma forma bastante interessante, que ele diz assim: o ser puro e perfeito de Deus faz com que ele seja completamente contrário ao mal, e assim ele se volta contra todos aqueles que deliberadamente suprimem a verdade de Deus, a fim de seguir os seus próprios caminhos. Então, quando o homem se distanciou de Deus, em consequência do pecado, deixou a verdade e a vontade de Deus, Deus sendo santo, inteiramente santo, ele não pode aceitar o pecado e o mal. Então, aí Paulo vai até o capítulo 3 falando sobre essa situação. Inclusive, até no texto aqui que nós vimos no verso 19, ele ainda entra, ele vai se aprofundando. Ele fala que todo mundo tem alguma noção do que seja Deus e da sua vontade. Então, não precisa ser cristão para saber que ele cometeu pecado e está fora da vontade de Deus. Então, basta que ele tenha uma noção, isso vem da própria natureza humana, a noção de que existe Deus, de que existe um Deus. Né? Aí, por si só, já se justifica a necessidade do homem de se aproximar de Deus e de saber que Deus, sendo santo, está irado com o homem por causa do pecado. Por causa disso, ele necessita de salvação. Por causa disso, a necessidade do evangelho. Por causa disso, Deus propiciou ao homem, que aí vai ser o segundo ponto, propiciou o homem um meio de salvação. Então, irmãos, olha, para entender o evangelho é que vai fazer com que eu seja salvo, eu seja aceito novamente por Deus. Por que eu preciso? Porque Deus se irou com o homem, que é o que está no versículo 2. A ira, versículo 18. A ira de Deus foi revelada. Muito bem. Então, sabendo que eu preciso de salvação, porque a ira de Deus foi revelada, está no capítulo 1 de Romanos. Como voltar a Deus? Como ser aceito por Deus? Como voltar-se a Deus? O homem por si só, pelos seus próprios meios, não teria condições. Não é? Mesmo porque ele se distanciou de Deus e a natureza pecaminosa nos leva a seguir os nossos próprios caminhos. Né? A nossa própria natureza pecaminosa nos leva a se afastar de Deus e seguir os nossos próprios caminhos. Por isso que Paulo diz lá em outra carta, né, que há uma luta constante entre o novo homem e o velho homem. Ou a ordem melhor, né? Entre o velho homem e o novo homem. Certo? Tudo bem, irmãos, até aqui? Tranquilo? Posso prosseguir? Então vamos lá. Bom, do capítulo 3, olha só que pulo nós vamos dar. Do capítulo 1 para o capítulo 3. Aqui não dá para a gente... Eu gostaria, irmãos, de trabalhar verso a verso. Versículo por versículo. Mas em uma hora não dá. Vamos lá. Capítulo 3, verso 21. Capítulo 3, verso 21. Aí aqui fala sobre a graça de Deus. Então, veja, o homem foi destituído. Diz aqui, aliás, o verso 23 desse mesmo capítulo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Muito bem. Então, o homem está fora da glória de Deus. Está fora
dos planos de Deus, está distanciado do Senhor. Agora o capítulo 3, verso 21. Entretanto, nestes últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei. Olha que interessante. Independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Irmãos, esse texto, só esse versículo daria para a gente ficar aqui a aula inteirinha. Por isso que eu estava dizendo, a carta aos Romanos, ela é muito profunda, Olha só, vamos ler novamente esse texto com mais vagar. E vamos prosseguir um pouquinho. Então, ó, capítulo 3, verso 21. Entretanto, nestes últimos tempos, se manifestou uma justiça. Olha lá, uma justiça proveniente de Deus, independente da lei. Né? Aí já pega os judeus de cara, né? Independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, verso 22, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Olha lá aí o verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja, irmãos, neste cenário em que a ira de Deus é revelada contra o homem pecador, contra o pecado, porque ele é santo, integralmente santo. Não há nenhuma espécie de variação na santidade de Deus. Essa ira se manifesta. Agora, como que o homem pode voltar-se a Deus? Deus providencia uma justiça proveniente dele mesmo para, independente da lei, para todos. Para todos. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo prossegue e vai falando sobre a graça de Deus. Então veja que Paulo está dando aqui o caminho, está instruindo a igreja no caminho da salvação, o caminho do plano da salvação. Então, primeiro, o homem pecador precisa de redenção. Essa redenção vem através da graça de Deus, que é uma justiça que independe da lei, e ela é propiciada, ela é proveniente do próprio Deus. Né? Ou seja, ela em meio, eu achei uma forma muito bonita que John Stott coloca essa questão, ele diz assim, olha só que interessante que ele coloca, em meio a uma treva universal, ou seja, uma escuridão universal, porque todos estavam em pecado, certo? Todos estavam fora da graça de Deus. Olha, nós temos um Deus santo, um Deus criador, um Deus que fez tudo. E nós, homens, estamos fora disso, fora da sua presença. Estamos numa treva universal, ou seja, todos. Então, em meio a essa treva universal do pecado, brilha a luz do Evangelho. Olha que coisa linda. Então, em meio às trevas do pecado universal, em meio às trevas do pecado, brilha a luz do Evangelho. O irmão Cláudio queria falar? Libera o microfone, irmão Cláudio, por favor. Eu poderia, está ouvindo? Está ouvindo? Sim, eu poderia dizer, então, que Paulo, ele sobreviu que conheciam as leis de Deus, mas só que eles acrescentaram outras leis, vamos dizer assim, outros hábitos, outros costumes,
Isso fez com que eles foram destituídos da glória de Deus. Quer dizer, eles não estavam servindo a Deus, praticamente estavam servindo a eles mesmos. E Deus veio com a sua graça, falando, é assim que vocês têm que viver, para que eu possa reinar sobre a sua vida. Mais ou menos é isso? Isso, inclusive, especificamente em relação ao judeu. Ele fala porque, assim, é interessante o irmão ter feito essa observação. A igreja de Roma, era uma igreja, como dizer assim, ela tinha uma característica especial. Era uma igreja que a maioria era gentil e a outra parte eram de judeus. Então, era uma igreja misturada, né? Os judeus, o que eles acreditavam? Que a salvação é pela lei, é pelo cumprimento da lei, né? Só que aí exatamente nesse ponto que o irmão está dizendo, você percorrendo o texto, você vê exatamente isso. Eles usavam a lei, mas eles descumpriam a lei, né? Olha, a salvação é pela lei, mas eles descumpriam a lei. Olha, a lei não salva vocês. Quem vai salvar vocês é uma justiça que vem de mim mesmo através do sacrifício de Cristo, né? Então, é exatamente nesse sentido que o irmão está dizendo, e mais especificamente em relação ao judeu, ele trata a lei de forma bem clara, né? Então, está perfeito o pensamento do irmão. Ok? Ok. Muito bem. Então veja só, em meio às trevas do pecado, brilha a luz do Evangelho, né? E esta bênção, esta justiça que não dependem da lei. Irmãos, eu acho muito bonito esse texto. Dá vontade até de ser crente, né? Olha, quando ele diz assim, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, lá no verso 21. Independente da lei, certo? Olha lá. Mas da qual a lei e os profetas testemunham. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Veja só, a salvação viria pela fé, porque ela não depende da lei. Mas a lei e os profetas testemunham desse plano de Deus, que é a salvação pela fé, né? Aí até o apóstolo Paulo vai trabalhar a ideia, é que o tempo já está se esgotando, mas o Paulo vai falar sobre Abraão, ele vai fazer um contraponto entre Jesus e Adão, aí tudo nesses textos aqui que nós estamos trabalhando, é que não dá para pegar um a um, né? Então, amados irmãos, veja que ele fala, por exemplo, que Abraão foi justificado, né? E não foi pela lei, nem pelas obras, nem pela circuncisão, né? Está aí no capítulo 4, no capítulo 9 e no capítulo 13, né? Muito bem. Então, veja, essa justiça, ela se concretiza como? Volta aí no capítulo 3, verso 25 e 26. Olha lá. Como que essa justiça, proveniente de Deus, independente da lei, mas que a lei e os profetas testemunham dela. Olha lá, verso 25. Deus, vamos pegar o 24, para ficar com mais lógico. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Redenção, irmãos, é voltar-se para Deus, certo? É ser livre do pecado, né? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ao verso 25. Deus o ofereceu. Quem? Jesus. Como sacrifício para propiciação por meio da fé. Pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Olha só que coisa linda, irmãos. Por meio da fé, pelo seu sangue. Olha só aqui. Proclamando a evidência da sua justiça.
por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de que ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Mais uma Irmãos, vez, pois não, mais uma vez, fica à vontade. desculpa. Não, fica à vontade. Ele está tentando aí lembrar o sacrifício que o seu filho havia feito. Exatamente. Exatamente. Ele dá a base dessa justiça. Qual é a base da justiça? É o sacrifício de Cristo. Né? Quer dizer, todo o evangelho, todo o plano de Deus de salvação para o homem, ele está alicerçado num ponto específico, que foi o sacrifício de Cristo, que foi propiciador, que diz aqui, por meio da fé, proclamando essa justiça de Deus. Exatamente. Ok? Muito bem. Vamos prosseguir. Deixa eu ver a hora aqui. Ai. Bom, Paulo prossegue, irmãos. Nós vamos ter que correr, um pouquinho. Vou falar para a Simone aí, depois colocar uma aula para nós, assim, de 2 horas aí, dá para... Aí a gente para o almoço, depois prossegue, né? Porque é muita coisa para aprender. É brincadeira, irmãos, né? Não. Pode continuar na aula, vai ser de 1 hora só. Muito bem. O plano de Deus. Então, como eu estava dizendo para o irmão Cláudio, ali havia na igreja, então, gentios e haviam judeus. Então, havia uma mistura. Então, Paulo, isso também reforça outro ponto importante da carta aos Romanos, é que Paulo fala para o judeu e fala para o gentio, né? Ou seja, ele fala para todos, né? E quando ele fala para o judeu, ele não elimina a importância da aliança que Deus fez com Israel. Não elimina, né? Ele realça a importância da aliança com Deus. Só que o judeu, até como o irmão Cláudio também acabou citando, o judeu, toda a aliança, veja, o respeito à lei, né? A lei mosaica, porque o judeu era com as tradições criadas principalmente, eu vou pontuar assim, principalmente, porque eles se destacam bastante, principalmente pelos fariseus, de que o cumprimento ponto a ponto da lei é que levaria o homem à salvação. Então, não só a lei de Moisés, mas eles criavam uma quantidade de interpretações em cima da lei, né, que era praticamente impossível alguém conseguir cumprir a lei, que eles acentuavam de que é só a lei que poderia fazer com que você fosse salvo. Muito bem. O apóstolo Paulo, ele não fala que a aliança que Deus fez com Israel lá no Antigo Testamento seja inválida, tenha caducado, nada disso. Mas ele reforça o erro do judeu na sua interpretação. Vamos ver lá no capítulo 9, por favor? Verso 30. Abre aí, por favor. 9:30. Aqui é uma coisa interessante. Muito interessante. Capítulo 9, verso 30. Olha o que diz aí o texto. Bom, ele fala sobre aliança com Israel, etc. Aí ele diz o seguinte, olha. Pega o 29 para a gente entender bem aqui. Ó, como dissera Isaías anteriormente, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e Gomorra. Então, ele está falando sobre Israel, né? Sobre o Antigo Testamento, né? Aí ele chega aqui e diz o seguinte, ó. A que conclusão chegamos? Os gentios, que não procuravam justiça, a receberam, uma justiça que vem
pela fé. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. E por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como que por meio das obras. Aí aqui tem uma coisa interessante, olha lá. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Irmãos, é interessante aqui. Essa pedra de tropeço é o próprio evangelho. Ou seja, os judeus, eles acreditavam que pela lei eles iam alcançar justiça. E tanto que Paulo aqui dá uma dura, né? Ele falou, olha, os gentios não procuravam essa justiça que vocês procuravam. O judeu procurava justiça. Onde? Na lei. Só que eles, aí que está o grande erro do judeu, foi, como até o Stott diz assim, que foi por causa da sua arrogância, da sua presunção, do fato de terem a lei, não entenderam o plano de Deus, que era de trazer Jesus Cristo como propiciação, como sacrifício definitivo para a salvação. Eles tropeçaram onde? Eles deixaram de aceitar o sacrifício de Cristo, confiados numa lei que nem eles mesmos cumpriam. Né? Então, essa pedra de tropeço que se refere aqui é o próprio evangelho, porque eles não acreditavam, eles não contavam que Deus tinha um plano, que o plano de Deus que estava acima da própria lei, tanto que ele diz lá no texto que nós lemos que tanto a lei quanto os profetas testemunham da justiça de Deus, ou seja, a salvação pela graça, a salvação pela fé. Eles não deram crédito a este plano de Deus e mantiveram-se, por arrogância e por presunção, mantiveram-se presos às tradições da lei que eles sequer cumpriam. Ok? Muito bem. Tudo bem, irmãos, até aqui? Tranquilo? Tranquilo? Então vamos prosseguir. Só falta 10 minutinhos. Muito bem. Lá no capítulo 12, aí Paulo fala, então olha só, falou sobre a ira de Deus, falou sobre a graça de Deus, né? Sobre o plano de Deus para o homem, de salvação por meio de Cristo, não é? Ele fala sobre a vontade de Deus, e aqui, veja, compreendido o plano de Deus para a salvação, aceito o sacrifício de Cristo para a salvação. Nós precisamos ter algumas atitudes. Aí, capítulo 12. Capítulo 12. A vontade de Deus, onde o apóstolo Paulo faz um chamamento para que nós dediquemos ou consagremos corpos e mentes para compreender a extensão do evangelho, que é a manifestação da vontade de Deus para o homem que será salvo pela fé. Aqui um texto lindo, 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 que está no capítulo 12 de Romanos. Olha só, capítulo 12, verso 1. Bastante conhecido esse texto, né? Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que, olha lá, apresentei os vossos corpos como santo sacrifício, agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que texto lindo, irmãos. Depois que a gente compreende que Deus
que a ira de Deus fora revelada, todo homem, todo ser humano estava fora, distante, estava submetido às trevas do pecado. Deus propiciou a sua graça, por meio da graça, através do sacrifício do seu filho, trouxe a possibilidade de nós retornarmos a ele, sermos aceitos por ele. Isto é o plano. Ele arquitetou, ele pensou, Deus gestou esta salvação, esta redenção. Compreendido isto, Paulo faz um chamamento. Olha, consagre os vossos corpos e as vossas mentes, compreendam o evangelho. E para compreender o evangelho, para os judeus, esquecer aquelas tradições da lei, e para o gentio, esquecer toda aquela idolatria. Renove a sua mente para o serviço a Deus. Renove a sua mente para compreender a graça de Deus. Renove a sua mente para transformar a sua vida num verdadeiro santuário de adoração ao Senhor. E deixando os padrões do mundo de lado, né? E voltados para Deus, voltados para essa nova visão do Evangelho, né? Lá no capítulo, ainda no capítulo 2, o verso 3 em diante, a gente vê que o Evangelho, que é recebido por meio da fé, ele se transforma em serviço a Deus. Capítulo 12, verso 3 em diante. O verso 9 do capítulo 12 mostra também que a base do serviço cristão, irmãos, isso aqui é importantíssimo. A base do serviço cristão é o amor. Olha só, verso 9, capítulo 12. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos delicadamente uns com os outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Veja, os versos anteriores, ele está falando sobre dom. Dom é serviço cristão, né? E o serviço, e a base do serviço cristão é o amor. Nós não podemos exercer nenhum dom na igreja, nenhum dom, seja do pastor ao membro mais simples, ou ao serviço mais simples que eu faça. A base daquele serviço tem que ser o amor. O diaconato tem que ser realizado com amor. O pastorado tem que ser realizado com base no amor. Qualquer tipo de serviço na igreja tem como base o amor. E isso é fruto do evangelho, da renovação das nossas mentes por meio da fé no plano de salvação do Senhor, que é propiciado pelo sacrifício de Cristo. Aí depois Paulo, irmãos, estamos encerrando, eu estou tentando enxugar o máximo que posso aqui, né? Aí Paulo dá uns conselhos práticos para finalizar aqui. Capítulo 13, ele fala que nós devemos respeitar as autoridades, né? No capítulo 14, ele fala que nós devemos ser tolerantes. E no capítulo 15, tudo isso como fruto da renovação da nossa mente, né? No capítulo 15, ele fala que nós devemos viver em concórdia, né? Ou em concordância, né? Muito bem. Irmãos, agora nós vamos para aquela perguntinha que eu coloquei lá no grupo, né? No grupo. Mas só para a gente finalizar, irmãos, infelizmente, espero que não tenha ficado tantas lacunas, né? Mas, por certo, deve ter ficado, porque o texto é profundo, o texto é muito, muito, muito importante. O texto ele é um tratado do plano de salvação e fica muito difícil uma hora a gente poder explorar isso com mais vagar, né? Então, mas espero que pelo menos tenha ficado mais ou menos assim um panorama, né? Um sobrevoo sobre o texto de Romanos, ok? Muito bem. Irmãos, lembra da nossa perguntinha? Lembra da nossa perguntinha? Que estava lá no capítulo 2, né? Capítulo 2, verso 23.
Paulo diz assim: tu que te orgulhas da lei, desonra a Deus, desobedecendo a própria lei? Algum irmão pensou em alguma coisa ou não? Alguém gostaria de falar? Se não pensaram, não tem problema. A gente comenta aqui. Aliás, eu já até respondi aí. Pode falar. Pastor Walter. Quem que está falando aí? É o Nilson. Oi, Nilson. Aí depois o irmão Cláudio. Tá bom. Igual o senhor falou, o senhor já respondeu nesses comentários. Acredito assim que os judeus, eles pensavam que estava acima da lei de Deus, eles também achavam que tinham um privilégio por ser circuncidados, e eles interpretavam mal a lei a favor de Deus, porque ele pensava tendo aliança, os ancestrais deles, os judeus, tendo uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó, estava isento do pecado. Eles podiam cometer o pecado, e o povo antigo deles, os anteriores, já tinha pago, já tinha feito algum benefício para isentar eles do pecado. Como se fosse assim, uma indulgência ao contrário. Vai? A indulgência você paga para tirar o pecado de algum morto, algum querido que morreu. Ele estava ao contrário, ele falava assim: meus pais já pagou isso daí, já fez algum benefício, então eu posso pecar à vontade, que eu estou isento disso aí. Eles consideravam um povo muito separado, porque a lei, Deus deu a lei aos judeus e não aos gentios. Então ele achava que estava por cima de tudo. E igual o senhor falou, eles eram arrogantes, queriam ser separados de todo jeito. Essa é a resposta que eu achei. Por isso que ele tinha achava tendo um privilégio. Perfeito. Tá joia. Bom, Cláudio? Libera o áudio aí, irmão. O microfone. Aí. Está ouvindo? Está Sim. ouvindo? Sim. Eu resumiria assim: havia uma falta de coerência, trazendo também para o tempo de hoje, pelas doutrinas variadas que apareceram, como hoje também ouvimos, um monte de várias doutrinas. O sacrifício de Cristo ficou em segundo plano, certo? E chegando a dar importância mais a realizações pessoais do que servir a Cristo como ele queria, pelo amor, né? Como o irmão frisou. Perfeito, perfeito. Mais alguém? Nós estamos na marca do pênalti. Bom, irmãos, exatamente isso. E o irmão Cláudio citou a palavra que é a base da resposta: incoerência. Então, o judeu que queria basear a salvação na lei, mas nem ele mesmo respeitava a lei. Veja bem, essa daqui é uma quinta pergunta de 5 perguntas retóricas. E está lá no verso 22 e 23. Né? Paulo faz 5 perguntas. São perguntas retóricas. O que é a pergunta retórica? É a pergunta que ele não está pedindo uma resposta, né? É uma pergunta já afirmando, né? E tanto que alguns estudiosos dizem que esses pontos de interrogação não constam no texto original. Então, que não seriam perguntas, seriam acusações, né? Mas o que é importante aqui é justamente isso, é frisar a incoerência do judeu de se arvorar, de se basear na lei como meio de salvação, uma lei que nem eles mesmos respeitavam, né? Então, a incoerência do judeu. Então, para a gente finalizar de uma forma bastante simples, é muito mais coerente a salvação pela graça, porque ela veio por meio de quem é perfeito, de quem não tinha pecado, de quem não desobedecia a lei, né? Do que vir a salvação pelo mero cumprimento da lei pelo judeu, que, na verdade, ele sequer respeitava. Né? Então, a palavra-chave é justamente essa: incoerência. Amém? Meus amados irmãos, eu gostaria de ficar mais um pouco com os irmãos, mas eu tenho que entregar aqui para as crianças e já passou de 1 hora. Eu agradeço a todos os irmãos que estiveram conosco
e que tiveram aí a paciência de nos ouvir, e que Deus abençoe a todos. Foi meio corrido, né? O texto é muito grande, o texto é muito profundo, mas pelo menos um panorama geral aí a gente tentou passar para os irmãos. Amém, meus queridos? Eu tenho que passar a bola agora para outra sala, então nós ficamos por aqui. Deus abençoe todos os irmãos. Foi uma alegria, estou aqui olhando o rostinho de cada um aqui. Foi uma alegria muito grande, foi um prazer muito grande. Deus abençoe, Marcos, deixando a mensagem aqui. Amém? Deus abençoe todos vocês. Um ótimo domingo, um bom almoço, uma tarde abençoada. Aproveite bem o dia do Senhor, viu, pastor João? Aproveite bem e... Amém. E fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Sim. Em nome Amém, de Jesus. amém. Um abraço para todos, viu? Bom Senhor. Amém. Bom domingo. Obrigado, Herbert, pela sua participação, viu? Amor.